Olá, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu sou Diane Mello, coordenadora da área de engajamento social e leitura do Itaú Social. Tenho 41 anos, cabelos pretos na altura dos ombros, uso um vestido florido e estou à frente de uma parede branca com alguns quadros ao fundo. Hoje eu tenho o prazer de inaugurar mais esse espaço de diálogo e de reflexões. Nós todos da equipe do Itaú Social nos revezaremos em encontros com convidados muito especiais, sempre com esse tom leve, com essa conversa boa e informativa. A gente vai falar sobre os mais diversos assuntos do campo social e de interesse público. No último dia 5 de dezembro, a gente comemorou o Dia do Voluntariado. E hoje o nosso bate-papo é sobre essas pessoas que decidem dedicar seu tempo, seus recursos, seus talentos em ações que fazem a diferença para a nossa sociedade. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 7 milhões de voluntários, de acordo com o IBGE. Ontem a gente fez uma postagem no Instagram que você deve ter participado e muitas pessoas interagiram conosco dizendo que fazem parte desse número, né? Então, eu vou ler aqui, compartilhando saber lá do Rio de Janeiro, dizendo que faz um trabalho incrível alfabetizando meninas de 7 a 10 anos, com Sextou com Leitura, né? Um projeto que toda sexta-feira ela reúne essas meninas e lê livros através do Google Meet. Então, muito bom esses projetos todos, né, de mediação de leitura. A Eliana Mendes também contando que faz um trabalho de mediação de leitura lá em Teresina, Piauí. O José Fernando, que é o nosso super voluntário, comemorando aí 10 anos de voluntariado, né, fazendo a diferença por onde ele passa. Então, é muito bacana a gente ter esses exemplos todos, porque as demandas existem, são cada vez maiores, infelizmente, e pedem a nossa mobilização. Então, hoje eu tenho o maior prazer em apresentar a nossa convidada, Vanessa Labigalini, diretora de projetos e de comunicação do Instituto de Políticas Relacionais e coordenadora do projeto Banho para Geral, que tem o objetivo de oferecer banho para as pessoas em situação de rua aqui na capital de São Paulo. Vanessa, muito obrigada por sua presença aqui com a gente vai poder falar desse projeto e de outros, e eu já vou começar perguntando. Em que momento nessa sua trajetória você teve aquele insight que pensou, opa, acho que isso aqui que eu estou fazendo é uma atividade voluntária? E como que isso acabou se tornando uma carreira no sentido de que você é uma ativista, você sempre fala desse tema e faz a consultoria na área? Vamos lá, Van, com você. Epa, muita alegria de estar aqui. Sou a Vanessa Marila Bigalini. Vou fazer uma audiodescrição que é bem difícil fazer, mas eu vou tentar. Eu sou branca, tenho cabelos ondulados, eu sou linda, que nem diria minha avó. Sou gorda e diria também minha avó que eu sou grande, que tenho osso grande. Estou vestida de azul, azul claro e azul escuro. Atrás de mim tem uma placa de LED que está escrito Noar. E do ladinho dela tem o meu orixá, que é o Baluaê. Estou sentada numa cadeira e estou aqui muito agradecida em nome da Diane e de todo o Itaú Social, desse trabalho que a gente desenvolve já há um tempo. E represento aqui não só a mim, mas os meus pais, os relacionais que cada um e cada uma que trabalham lá, porque em todos os lugares que a gente vai, a gente tem gente. O lugar não é formado de parede. Então, imbuída disso aí tudo, antes de só responder essa questão, eu fiquei inspirada em Gonzaguinha, que eu vou ler, 2 estrofes só, Diane, que falava assim, que na verdade isso para mim é o voluntariado, para mim, dentro de mim, que é aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Essa música é linda, eu tenho vontade de chorar, que dá vontade até de sair cantando. E é assim que a gente faz a vida, porque a gente vai tendo um pouco de cada um dentro da gente. E quando eu descobri que eu era tanta gente, eu tinha lá uns 8 anos, o meu pai trabalhava na época num banco que se chamava Nacional, meu pai é ex-bancário e dizem que bancário nunca é ex, é sempre bancário. E aí meu pai tinha uma história já com voluntariado.
com boné do banco, era uma história do Ayrton Senna, etc, etc. E a gente ia na cidade da minha avó, que se chama Marumbi, no Paraná, fica a 40 quilômetros de Maringá, e tinha muita criança no Ano Novo que passava na casa da minha avó e falava Feliz Ano Novo e tinha um costume de dar bala. E eu olhava aquelas crianças, elas não estavam com o pé no chão porque elas eram urbanoides e que estavam querendo sentir o solo. Elas estavam porque não tinham o calçado e aquilo me deixava muito angustiada, já com 8 anos. E eu conversando com o meu pai sempre foi muito solidário, eu aprendi muito isso de berço do meu pai e da minha mãe sempre muito pobre, a infância pobre demais, então ela ensinou isso para nós. E aí eu comecei a ter esse clique de fazer um kit que era boné, bala, camiseta, um lanche, e às 5 da manhã eu lembro de mim, pirralhinha, entregando esses lanches, e de lá para cá o bicho picou a gente. Eu tenho certeza, você que está aí, sabe muito do que eu estou falando, então eu estou representando você. Não tem ninguém aqui que saiba mais, a gente está aqui, e agradeço demais esse convite de poder conversar sobre esse bicho que pica a gente, que chama solidariedade. Então, muito grata de estar aqui mesmo. Bom, Van, de fato é um bichinho que pica a gente. Você está contando aí dos seus pais, né? Como é importante a família, né? Também nesse momento, né? Essas referências todas que a gente tem, que sempre nos incentivam, né? E nos inspiram a fazer trabalho voluntário. Eu comecei muito cedo também, e hoje também levo minha filha, que é pequena, para já começar a ter esse bichinho aí já, que é tão importante, né? Muito. Van, para situar quem está acompanhando aqui com a gente vai dividir essa nossa conversa em 3 momentos, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre conhecer um pouco desse perfil do voluntário, né? Depois outro bloco sobre reflexão e o outro sobre realização. Combinado? Vou te fazendo algumas perguntas sobre esses 3 temas que eu acho que vão encadear bem a nossa conversa aqui. Então, nesse primeiro momento, a ideia é entender um pouco desse movimento de voluntariado e quem são essas pessoas que fazem, né, o trabalho voluntário. Como eu falei anteriormente na abertura, nós somos cerca de 7 milhões de pessoas voluntárias no Brasil, né? O que você acha que mobiliza uma pessoa a ser voluntária, né? Você trouxe aqui tua experiência de 8 anos e não largou mais, mas o que você acha que pode mobilizar uma pessoa a ser voluntária e qual é o perfil dessa pessoa? Conta um pouquinho para a gente. Olha, primeiro que eu esqueci de falar que eu estou representando cada voluntário do Banho para Geral, tá? Então, esqueci, mas é que está dentro do coração e a gente fica aqui cheio de coisa para falar e acaba não dizendo o que está aqui dentro. Então, eu acho assim, hoje em dia, o voluntariado virou um business, um negócio. E muita gente entende que é importante fazer porque isso conta ponto não sei aonde. Ou às vezes conta ponto lá no céu, ou às vezes conta ponto com o patrão. É a maioria? Não, mas o que eu estou querendo que a gente se desperte é um pouco do que mora dentro de cada um. Porque quando a gente olha a realidade, alguma coisa nos dá aqui dentro. E às vezes o que dá aqui dentro não é necessariamente a vontade de ajudar. E isso faz com que tenha um embolamento da coisa de que só é bom quem é voluntário, só é bom quem faz alguma coisa pelo outro. O que eu ando vendo bastante é que muitas vezes as pessoas confundem que voluntário é uma lâmpada de Aladim, que a gente esfrega, esfrega, esfrega e o desejo está lá realizado. E muitos voluntários ficam frustrados demais que eu não consigo ajudar essa pobreza toda do mundo. Então é só fazer a minha parte. O que é ser isso, ser voluntário? E aí eu sempre converso assim, mesma coisa quando tem terapia de casal, aí fala assim, não, eu quero fazer 50% e o cônjuge eu faço 50%. Aonde tem essa régua que a gente mede qual que é a sua parte? Então, o que eu sinto que há uma obrigação do ajudar, mas o ajudar um pouco profissional. O que eu acho interessante do que acontece no Itaú Social, que essa obrigação ela não é feita assim. Você entra se você quiser, você colaborador, você faz porque você quiser, você não vai ganhar ponto ali e acolá.
Isso eu acho interessante no Itaú Social, porque cria uma história, uma atmosfera da autenticidade. Só está quem de fato acha que precisa estar, que aqui dentro mora alguma coisa. Eu acho que é interessante a gente sempre entender que ajudar o outro, ele não pode ser profissional. Ele não tem como você colocar numa caixinha de procedimentos metodológicos, por mais que a gente faça essa consultoria com o Itaú sempre nos deu um alerta geral de que a intuição daquele voluntário é importante. O tempo que ele dá é o tempo que ele precisa dar e não tem um tempo que a gente precisa estabelecer. Então, eu acho que o que eu vejo é a necessidade das pessoas poderem ser o que são a partir do que sente aqui dentro, sabe, Diane? Eu sinto uma certa aprisionamento de que é obrigado a ajudar. Eu tenho visto isso muito, assim, e causa uma robotização mesmo, sabe? E uma ruptura, né, Van? Porque a gente sempre fala que o trabalho voluntário, esse que é mais efetivo, né, que a gente vê essa transformação, é aquele que perdura durante muito tempo, né? Porque Sim. precisa de um tempo, né, para a gente conhecer, para a gente pensar e refletir sobre qual é a causa que eu quero acompanhar, que eu quero ajudar, o que que eu me identifico, o que que eu faço de melhor, né? Isso leva tempo. E se eu faço isso de forma obrigada, né, ou porque alguém disse que eu vou exercitar as minhas habilidades e as minhas competências, não rola, né? Não dá muito certo. Então, eu acho que você traz um ponto que é bastante importante e no campo do voluntariado corporativo a gente discute muito isso, né? Voluntariado para quem? Né? É para quem recebe ou para quem doa? E aí fica um pouco esse lugar do voluntário na pessoa que está indo fazer o trabalho voluntário. E aí a gente vê aquelas situações que você já deve ter visto também na tua trajetória, que é a pessoa desconsidera aquela realidade onde ela está se inserindo, ela propõe algo que vem da cabeça dela, então ela acha que é aquilo mesmo e tá bom, né? Não conversa, não dialoga. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, porque é inegável que, para quem recebe, para a organização social, por exemplo, que está lá, eu estou vendo aqui os comentários, os Sons do Bem lá de Salvador falando, estou precisando de voluntários. Né? Ah, Olha que legal, galera de Salvador, vamos procurar Sons do Bem. Porque é isso, legal. mas chega e pergunta o que que você precisa, Sons do Bem, né? Não É. chegar lá com uma proposta pronta, né? Conta um pouquinho para a gente, Fã. Isso é tão importante, porque assim, às vezes a nossa vontade é tão nossa vontade que a gente passa acima da necessidade do que tem o outro, porque a gente tem um imaginário, e imaginário a gente começa a construir o que eu quero ajudar. Aí a gente se autoajuda e não começa a perceber qual que é a realidade do que está ali acontecendo, na verdade. Então, teve algumas situações, por exemplo, uma falta de organização de muitas organizações, quando vai oferecer comida na rua, a galera tá lá, isso é real, aconteceu. A galera tá lá dormindo nas barracas, na Praça da Sé, só que tem 7 organizações entregando comida. Teve um cara que escreveu uma plaquinha: eu já comi, eu já bebi, eu quero dormir. Então, tem uma questão que o, dar, 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 e a gente entuxa. Quantas vezes vocês já não viram na cidade de São Paulo, que a gente está falando de São Paulo, mas eu tenho certeza que nas grandes metrópoles vocês viram também, na época de frio, um montão de cobertor na rua, porque tem uma falta de percepção das próprias pessoas, nós que trabalhamos, que atuamos como voluntários, de perceber uma rota, porque parece que é concorrente aquela pessoa que também atua no mesmo, com pessoas em situação de rua. Parece que tem um ego muito grande de quem ajuda também, sabe, Diane, que a gente precisa entender que é um despojamento. É um despojamento que a gente faz, além de entender essa necessidade, é uma coisa de eu entrego aquilo e pronto, eu não é que eu quero um retorno, não que a minha instituição é melhor que a sua. O ser humano começa a criar algumas coisas que até perde a noção de quem é que está sendo ajudado, né, nesse sentido. Uma vez a gente foi oferecer uma comida para uma pessoa e ele falou: eu sou vegano.
teve voluntário revoltado. E por que ele não pode ser vegano? Né? O que mora dentro de nós que pobre, que está na rua, né, morando nas calçadas, não pode ter alguma resistência ou um gosto para tal e tal coisa, né? Da onde que mora que todo mundo que está em situação de altíssima vulnerabilidade tem que aceitar de tudo porque a gente está dando. Então, essas reflexões são importantes da gente fazer. Ah, mas não é só ajudar? Pegar a nossa coisa, ajudar? Que coisa que essa mulher está falando, que parece chata, porque a gente começa a fazer as reflexões, mas eu só queria ajudar. Essa mulher fica colocando pimenta. E aí acho que a gente precisa conversar um pouco disso mesmo, não sei, altas reflexões. Altas reflexões, sem dúvida, porque eu acho que o perfil das pessoas que querem e que desejam, e isso é muito bom a gente dizer, né? Você sair da sua casa disposta a ajudar o outro já é uma grande coisa, né? Eu acho que isso no nosso país, com as desigualdades que a gente precisa fazer isso, levantar do sofá e sair e olhar o outro e buscar a melhor forma da gente contribuir. Agora, não dá para a gente dizer que esse é um trabalho despretensioso, né? Isso que você está falando, tem muita reflexão para fazer, né? Tem muito processo, eu preciso entender. E aí a gente vai falar de empatia aqui, né? Porque eu acho que é um outro lugar também que a gente precisa se acostumar e exercitar mais, né? Se colocar, é o que você falou, não é porque a pessoa é pobre e que está ali numa situação. E aí eu acho que é uma grande sacada do voluntário também. É ele perceber que aquela pessoa está ali numa situação, não é porque ela teve menos sorte na vida, né? É porque ela está sendo privada dos direitos que são fundamentais. E aí eu acho que a gente entra numa seara muito boa. Vai lá. Sim, não, mas você sabe, é muito bom essas histórias. Quando eu falei que veio do berço, a minha mãe nem gosta muito que eu conte essa história, mas vamos contar, né, mãe, porque a gente é desobediente. A minha mãe, por morar num cortiço, por ser muito pobre, etc., ela recebia cestas básicas e ela recebia dinheiro também para comprar alimentos. A minha avó, ela pegou uma oportunidade, esse dinheiro, e comprou chocolates para os filhos da Copenhagen, que na época Copenhagen era até hoje mas era E aí, os meus tios, a minha mãe, comeram do bom e do melhor com a Copenhagen. Hoje, eu sou assistente social e a gente discute todas essas questões. E hoje eu tenho um aprendizado muito grande com isso. Como tem essa aporofobia, Padre Júlio Lancelotti está fazendo uma campanha bem de conscientização em relação a isso, que é a aversão aos pobres. Por que que o pobre não pode receber esmola se não tem o que você falou agora, políticas públicas que o ampare, que é um direito social, né? Então, por que que ele não pode receber esse dinheiro e você fala, cachaça não, hein? E aí ele passa a noite na friaca como se ele não se aquece com a cachaça. Ah, mas aí ele também, né, vagabundo, alcoólatra, o que tem na cabeça em relação a isso, né? Quando você se aproxima da realidade, seja ela de quem está em uma situação de calçada, seja de uma criança que não tem pai, não tem mãe, seja de qualquer realidade de altíssima vulnerabilidade, não é um dado, não é uma porcentagem, é gente. E gente, a gente precisa se abrir para conhecer. E precisa se abrir para se mostrar quem sou eu e quem é aquela outra pessoa. Para eu saber da história dela, eu sempre falo isso para os voluntários, ele não é alguém que está na rua, ele é alguém, e você também é. Se chegassem somente para mim para falar por que que eu sou gorda, porque é assim que me vem fisicamente, eu ia falar, peraí, além disso aqui, tem uma mulher, você não quer conhecer? Que é a mesma coisa que eu falo, o maior exercício de ser voluntário não é entregar as coisas que são necessaríssimas, que a fome não espera, mas é você se colocar em encontro com essa pessoa, você se abrir para conhecer a realidade dela do jeito que ela é. Eu fico cismando com um projeto que seria você colocar uma cadeira, com uma outra cadeira na sua frente e um cartaz escrito, eu quero te ouvir. E querer te ouvir sem você falar o lé com crédito, mas também, sem nada.
só você ouvir. Eu acho que o primeiro requisito para ser voluntário, eu acho, é saber ouvir, que é coisa que a gente não está fazendo, a não ser você, Diane, e todo mundo que está aqui me ouvindo. É difícil. Escuta é fundamental e é difícil, né? É, Ouvir é bem diferente de escutar, né? Então, acho que tem um grande caminho aí para a gente tem. perseguir. Van, indo nessa linha já e passando para esse nosso segundo bloco, né, falando de reflexões acerca do trabalho voluntário, a gente acabou aí, quer dizer, acabou, nem podemos dizer que acabamos, né, mas a gente passou por um período muito difícil, né, que foi da pandemia da Covid-19, que mudou a vida de muitas pessoas em diferentes aspectos, ampliou o abismo de vulnerabilidade social, das desigualdades sociais em muitas pessoas, mas também colocou muita gente em situação desse distanciamento social, né? A gente acompanhou aqui os voluntários do Itaú Unibanco reagindo a isso, né? A gente teve um processo de que muitas pessoas deixaram de fazer aliás, voltaram a fazer, a atuar no assistencialismo, né? Aquela coisa mais emergencial. Então, o que você falou, as pessoas estão com fome. Então, é disso que precisa agora, né? Como é que você avalia esse período, assim, do voluntariado? Como é que as pessoas que já eram voluntárias antes começaram a olhar e a atuar a partir da pandemia? Quem era, eu senti que ficou bem mais ligeiro, bem mais corajoso. Eu acho que quando você trabalha no coletivo, esse coletivo te empodera de um tanto que é maravilhoso, assim. Então, trabalho voluntário é estar em comunidade, é você lidar com o diferente e é você se empoderar e você falar, você vai? É, mas com máscara a gente vai através da ciência, a gente vai com cuidado. E o banho para geral, ele parou um mês só. E a gente ajudava todo o pessoal ali da casa de oração, que é da Pastoral da Rua do Padre Júlio, com doações, água, comida e tudo mais. Um mês a gente ficou doando. Online, entregava com aquele medo, a rua toda vazia, o que, que a gente faz? O que a gente faz? Começou a dar um bicho dentro de nós, a gente falou, a gente precisa fazer. Quem que vai oferecer banho para essa galera? Que aí a Sabesp tinha entrado em contato para possibilidade de colocar pia, aquilo não saía, a gente, meu Deus, e a carreta parada, e aí você junta aqui, você não faz nada sozinho, né? Aí junta ali, e aí eu acho que esse voluntário na pandemia que já era, se empoderou muito. Ficou mais forte, mais veloz, ficou mesmo, eu acho que ficou. E também teve uma importância disso tudo, que é um foco que eu acho importantíssimo, é de cuidar de quem cuida. Eu acho que o voluntário que começou no começo da pandemia e está até agora, está esgotado. É um povo que está cansado, é um povo que precisa ser acolhido. Então, você que tem esse grupo de voluntário que está se sentindo assim, recorre a um amigo psicólogo para fazer um trabalho com vocês, se vocês não conseguem dar conta, para fazer uma roda de conversa para bater papo. Eu acho muito importante, porque o choro ficou preso. Quando eu falo, veio o choro de todo mundo. O choro ficou preso, porque é angustiante ver tanta pobreza. É angustiante ver tanta morte e a galera no fronte, ajudando quem pode, quem não pode, entregando comida quem pode, quem não pode. E essa galera que ajudou está precisando ser acolhida. Então, você que está ouvindo esses voluntários, e você é psicólogo, recém-formado, estagiário, sei lá, que você se sente preparado, se coloca voluntariamente nesses grupos para vamos fazer uma roda de conversa, uma forma de desabafo, porque eu acho que essa galera está precisando mesmo. E quem não fazia, você acha que se mobilizou, ficou com mais vontade de atuar no campo? Eu acho que quem não fazia, não fazia, não fez. Eu acho que ficou com muito medo. Eu acho que olhou de fora, olhou na janela, olhou e falou: Uau, como tem gente corajosa, mas vou deixar passar. Então, eu acho que quem não fez, não fez. Eu acho que não despertou. Eu não vi esse movimento. Eu vi só os que a gente brinca dos doidos que já são arregaça a manga e vão embora. Agora, no final, tenho visto as pessoas colocando o pé para fora, com segunda ou terceira dose, já com uma coragem maior. Agora eu estou vendo mais o sol voltando, assim, dessa galera que estava acabrunhada. Mas o durante eu não senti que quem não fez, fez. Eu não senti isso, não.
Não sei se você concorda, mas eu tive essa percepção e acho que é importante a gente falar também, né? Porque quando a gente fala do voluntário, a gente sempre pensa esse daí que você está falando, né? Que arregaça a manga e que vai lá na linha de frente, que é super importante, ainda mais num projeto como o seu, né, Van? É, Que é isso, é trabalhar com pessoas em situação de rua, com banho, né? Quer dizer, é uma questão de dignidade, né, para sim. essas pessoas. Mas a gente tem aquelas pessoas que ficam nos bastidores, né? Quando você falou do medo, eu observei muita gente mobilizando pessoas para arrecadar alimentos, equipamentos de segurança, é, organizar rifas, enfim, né? Que eu acho que é uma coisa que dá para fazer de dentro de casa. É Se você verdade. não tem coragem, como a Vanessa falou, que eu acho que é uma realidade, né? Quem teve coragem, né, de Sim, sair na rua? São poucos mesmo. sim. Mas acho que tem esse movimento de que talvez a pessoa de dentro de casa ela também pode, né? Organizar, ela consegue participar, ela consegue montar os kits, ela consegue fazer de Sim, alguma forma, né? sem dúvida, é muito importante o que você falou, é porque eu fico muito ali na linha de frente e acabei. E Isso. tem gente que compartilhar um post, um link de um Catarse, de uma grana que entra, porque grana é importante para você comprar os insumos. Isso é de suma importância, né? Você parabenizar as pessoas que foram, você acolher as pessoas que foram. Isso tudo faz muita diferença no cotidiano, né? Não é só a linha de frente mesmo. Eu acho que os Não, né? bastidores são super importantes, de ir atrás das doações, sim, sem dúvida nenhuma, bem lembrado, Muito, bem muito lembrado. bom. Acho que a gente vai se atentando a esses perfis, né? E respeitando esses perfis Sim, de sim, voluntários, mas o importante, como eu disse anteriormente, é fazer, é se é isso. mobilizar e encontrar ali um caminho. E a gente só Claro, dá o que a gente tem. O que a gente não tem, não tem como dar, senão a gente vai exigir lá na frente uma conta que não fecha. Então, tem que ver o que mora dentro de cada um e o que cada um tem para dar. É assim que é. é assim que é. Olha É lá, a Cíntia de Paula está comentando aqui para gente que a cidade dela fez um projeto cuidando de quem cuida e que foi maravilhoso. perfeito, porque é Ó, isso, né? Que olha que bom os voluntários maravilhoso. também terem alguém para cuidar deles, né? Muito Super, bom. super bom. Ah, que legal esse comentário. Adoro esses comentários, gente. É, a Cíntia participando aqui com a gente. Um abraço, Cíntia. Muito bom. Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta, que isso chega muito para a gente, né? Aqui como uma forma de que, eu quero fazer, mas eu nunca fiz. Qual é o primeiro passo? Assim, como é que você orientaria a pessoa que diz, eu tenho vontade, mas eu não tenho ideia de como eu começo? Então, uma das coisas é essa. Quando você olha essas realidades, o que que você sente? Quando você vê uma criança, entre aspas, abandonada, quando você vê um cara numa situação de calçada, quando você vê um senhor, uma senhora numa casa de repouso, o que que você sente? O que que te mobiliza aí dentro? Eu acho que é uma pesquisa interna que eu recomendo, que faz com que você tenha aí dentro de você uma liga, uma coisa que você já tem uma facilidade. Um tempo atrás, eu fui fazer um trabalho voluntário. Eu sempre gostei muito de velhos e velhas, muito. É, e Alzheimer é uma coisa que sempre me chamou atenção. Eu fiz isso, tá, gente? Eu procurei na internet lugares perto da minha casa que tivesse alguma ligação com Alzheimer, e não é que eu achei 600 metros, menina. Fui lá a Que pé, loucura. muito maluco. Isso é uma forma. 600 metros, blim blom. Oi! E eu fiquei 5 anos lendo jornal para quem tem Alzheimer. Era onde eu me encaixava, era onde o cara também achou que eu ia me encaixar. Aprendi horrores, horrores, que eu tinha que repetir o mesmo horóscopo 7 ou 8 vezes. Ele me tirou e contou assim para mim: você não sabe o quanto que é difícil fazer o que você faz, porque você repete com outra entonação, você repete como se você estivesse falando da primeira vez. Eu falei assim: é que eu sou assim. Ele falou: isso, tem gente que faz um treinamento, mas como que eu ia saber, Diane? Fazendo. Então, você que está Experimentando. experimentando, você que está com essa vontade, pesquisa aí dentro de você o que que você se dá bem, o que que você gosta das coisas que você faz, é simples. Às vezes você se dá bem com criança, você lê uma história, a criança ama, a criança ama. Isso é um talento que você tem. Às vezes é isso, é o simples, é o simples.
vai atrás de um lugar que tenha contação de história, vai atrás disso, não precisa fazer 1000 cursos, MBA, não, é o seu coração que vai falar. Eu acho isso. É o seu coração que vai falar e é o seu tempo ali, É, física e psiquicamente disponível para aquela pessoa, né, Van? é, Porque às vezes você fala, eu não tenho tempo, mas às vezes é 1 hora na semana que você vai, ou é, meia hora, se você não puder, isso, né? Mas aquela isso, criança está lá te esperando, aquele idoso está ali te esperando, é, né? é isso, E a é. sua ação vai fazer a diferença, sem dúvida, né? Quando começar, o vínculo já está feito, aí você tem que tomar cuidado, porque se você mexe numa história, você responsável que nem o Pequeno Príncipe, né? Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Se você vai começar uma história, saiba que são pessoas que têm um esgarçamento de afeto, de uma necessidade de acolhimento, que aí se você vai. Seja constante, seja disciplinado. Voluntariado não é fazer quando você tem vontade. Você pode fazer Isso. quando você tem vontade, mas aí você não tem vínculo. Vai lá, entrega uma comida, beleza, nunca mais viu. Agora, você vai numa instituição total, num lugar que a pessoa está ali, que ela te espera, vá. Vá, porque senão a carga é pesada para a pessoa. Ela te espera mesmo. Tinha gente que esperava na janela, né? Então, tem o vínculo que se constrói é uma responsabilidade enorme, né? É, falando de vínculo, eu acho que isso é fundamental, né? Quando a gente fala das ações a mais longo prazo, médio e longo prazo, porque também é ali que você consegue muitas vezes ver o resultado do seu trabalho, né, Vanessa? Assim, do trabalho do voluntário, porque tem essas ações pontuais que são ótimas, é o que a gente está falando, é emergencial, é fome, é comida, vamos lá, fez. Mas de repente você está com aquela tua escuta bastante apurada, você escutou ali alguma coisa que você fala, nossa, eu posso apoiar nisso, né? E aí eu vou e vou fazendo, vou me dedicando. Quando passa um tempo, que tem essa questão do vínculo que é importante, que essa pessoa já criou um vínculo com você, ela consegue se deslocar junto com você, né? Você vai ver o resultado do trabalho, e é isso que vai É. dando motivação para a gente que está na ponta, né? Porque a gente se sente pertencente, a gente se sente importante. Sabe o que é se sentir importante? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Ser voluntária é ser importante. Olha que delícia que é. É ser necessário, é fazer diferença. Quando a pessoa fala, que bom que você veio, e o contrário também, que bom que você está aqui. Então, e são esses cuidados que a gente tem que ter, o que, que a gente alimenta ali. Porque só entrando numa outra coisa, atrapalhando tudo, Vanessa, mas assim, só pensando assim, por exemplo, o banho para geral, ele existe para oferecer banhos para quem não tem, porque o poder público não faz o que tem que fazer. Eu desejo que ele acabe, eu desejo que tenha banheiros públicos, eu não desejo que ele seja eterno. O que a gente precisa pensar enquanto organização social, e aí eu já recomendo um filme que é Quanto Vale ou É por Quilo, o quanto que a pobreza você alimenta de pobreza. Porque aquilo que me faz existir enquanto coordenação de um trabalho voluntário é o que eu preciso que ele acabe. Olha só que contradição. Então, me faz bem saber que a pessoa se banhou, mas não me faz bem saber que não existe chuveiro que teria que ser do poder público. Então, a batalha não é só aqui. A batalha é no poder público, junto com Perfeito. outras organizações. Senão, fica uma coisa de que a gente se alimenta pela pobreza, né, Di? E isso é muito sério, é muito É, sério. É por isso que essa leitura de mundo, né? Essa questão da justiça social, ela é tão forte e tem que estar muito presente nas ações sim. voluntárias, né? A gente nunca pode perder isso de vista. Não Não. faço voluntariado porque eu sou boazinha, né? Eu faço porque eu quero, obviamente, fazer o bem, porque eu sou solidária, mas porque também eu vou atuar pela justiça social no meu país, na minha cidade. Então, é isso, né? A gente fala, eu trabalho de formiguinha, mas é aquele trabalho também coletivo que é importante, né? A gente Sim, olhar para outros voluntários, para ver quem é que está com a gente nessa, né? sim, sem dúvida. Da ação voluntária global do Itaú Social, que a gente recebe as fotos, que a gente navega junto,
apoiando essa galera toda, principalmente a Veri aqui do Relacionais. É lindo ver os bancários super sérios de gravata vestido de Homem-Aranha no fim de semana. É pouco que eles fazem? Não, é muito. É muito bacana saber essa mobilização que é feita, essa forma de agir. Eles sabem que pode ser pouco, mas é o que eles estão fazendo, a diferença mesmo. Você acha que essas pessoas voltam para casa Homem-Aranha ou bancário? Eles voltam de outra forma, eles voltam um mix, né? Eles voltam diferentes do que foram. Então, todas as fotos que a gente acaba recebendo nos nossos WhatsApps, né? Todas as vezes que eles vão para a rua, eu falo, putz, olha que legal que o Itaú Social está fazendo. E o Itaú Social é cada um e cada uma que estão ali no front dessas agências, né? Que aquele cara que você vai lá na agência, a gente não vai mais nas agências. Ultimamente a gente vai fazer online, mas aquela galera que está ali no banco é o Homem-Aranha, é a galera que está navegando, lutando para um mundo melhor. Eu acho isso bárbaro, eu acho isso maravilhoso, para falar a verdade. E a gente tem um desafio enorme enquanto sociedade, né? Então é muito bom quando a gente É, se encontra com os nossos, né? Encontra a gente, eu estou aqui vendo mais alguns comentários, os amigos do Noel de Curitiba, falando que a pandemia fez a gente sair da zona de conforto, expandir nossas ações, né? Dizendo Lucas, falando que aprender em campo é a melhor experiência, né? Então, eu acho que tem essa questão mesmo da gente se unir, sair dessa zona de conforto e vamos lá, o que, que tem para hoje, o que, que a gente é, pode fazer pelo outro, né? isso Então, é mesmo. bem importante. Vanessa, vamos entrar aqui numa pergunta que é bem chave para quem está aqui querendo saber como, né? Eu quero ser voluntária, como é que eu faço? Do ponto de vista do projeto, né, do ponto de vista da organização, dessa organização social que vai receber o voluntário. Como é que funciona isso? Né? Como é que é visto esse trabalho? Do outro lado do balcão que você está Do falando, outro né? lado do balcão, É. de Como, quem vai ó, receber a ação. é interessante isso aí que você está falando, porque assim, ó, como você recebe a pessoa em casa, é a pessoa está chegando na sua casa. Normalmente, o bom senso diz que você vai tomar cuidado aí. Será que eles tiram o sapato antes de entrar? Vai respeitar um pouco a organização da casa, né? Você não vai chegar chegando, né? Você chega, eita, percebendo o espaço. Eu acho que é assim que a gente chega numa organização, seja ela de 10 dias, seja ela de 500 anos. Eu acho que tem que ter sempre um olá, né? Quero conhecer o que vocês fazem, porque tem uma galera que chega, eu sei o que fazer, eu já sei, eu vou resolver, eu já. E aí você fala, então, já chega tudo. E faz parte também, tá? Chegar atabalhoado desse jeito e querendo influenciar e já fazer, faz parte também. Essa junção do que está posto com o que vai chegar, essa é a riqueza, porque pode dar novas ideias, mas como é que você pode chegar de uma forma que você pode mais agregar do que a gente ter que refrear e explicar para você? Peraí, espera um pouquinho, tem uma história aqui. Porque eu também posso te ouvir de sangue novo chegando, mas você primeiro precisa saber que tem uma história existindo. Como a gente, quando a gente chega aqui na Terra, a galera já existia aqui, a gente não começa o mundo quando a gente chega, né? Então tem, acho que uma coisa bacana da organização fazer essas boas-vindas de que bacana que você chegou, a gente precisa mesmo de você e apresentar para deixar bem à mostra para a pessoa o histórico, o que faz, o que não faz, aonde que precisa da pessoa, se encaixa, se não encaixa. Então, eu acho que a primeira ação que a pessoa pode fazer é uma grande angular. Chega para olhar. Olha, o seu primeiro dia aqui é observar para você saber como que funciona na prática uma ação e aonde seu coração fica melhor. Porque se me colocasse, Diane, lá no banho para geral para organizar as roupas e mostrar as roupas, estava lascado o projeto. Eu não consigo dobrar a roupa direito, eu vou escarafunchar um negócio, vou atrapalhar, não vai ser bom. Agora, se me colocar para o chuveiro, me colocar para conversar com as pessoas que estão chegando, acolher essas pessoas, eu vou me dar melhor. Agora, mas e eu que eu não sei o que eu gosto? Olha, geral, se aproxima desse voluntário do jeito dele, se inspira do jeito e tal. Eu acho que essa forma de chegar é uma forma legal e a organização tem que estar preparada para essa pessoa chegar também, porque não é assim, não é funcionário, né? Você vai chegar, é uma coisa
outra, né? Uma forma de dar espaço para que um novo chegue, um novo olhar se aconchegue, né? Eu acho que é uma junção, né, de coisas. E é um acolhimento também, né? Eu É, acho que é isso, sem dúvida. Eu acho que é. a organização ela precisa desse planejamento, né? Uma vez que ela vai receber voluntários, então talvez ali um cardápio do que os voluntários podem fazer, Uhum. pode ser interessante, né? O voluntário chegar e a organização falar: olha, trabalhamos dessa forma, tem essas coisas, veja aquilo que te dá mais brilho nos olhos, aquilo que você Isso, queira fazer, né? isso Então, aí, isso é aí. bem importante. É Olha, eu muito. vou tirar uma dúvida aqui da Mary Lane, acho que é assim que fala o nome dela. Ela está perguntando só funcionário que pode ser voluntário? Na verdade, a gente está aqui conversando, Marilene, sobre um voluntariado de um modo geral, né, para todas as pessoas que quiserem fazer um trabalho voluntário. Aqui no Itaú Unibanco, a gente tem os colaboradores, os funcionários que realizam ações voluntárias por meio de comitês espalhados pelo país, né? Então, a gente tem um grupo de voluntariado que se organizam, né, planejam suas ações. Aliás, um beijo para o pessoal do comitê que está ouvindo a gente, né, Van? Acho que eles têm realizado ao longo desses anos um trabalho incrível, acho que é importante a gente dizer aqui, um trabalho super relevante, organizado, planejado e de impacto. Então, acho que fica aqui o meu beijo, mas, Marilene, fica aqui um convite também para você se inspirar com a gente e identificar aí na sua cidade alguma ação, algum projeto que você queira fazer com as suas vizinhas, né? Aqui no meu prédio, essa semana, teve uma arrecadação de cesta básica para o Natal, todo mundo se mobilizou, as vizinhas foram lá no mercado, compraram as coisas, então, assim, é isso, a gente pode fazer alguma coisa, né? Sempre Pode, muito bom. Vou pode. aproveitar a pergunta dela e vou propor uma brincadeira aqui para a gente, Van, já que a gente Ah. está chegando ao final do nosso papo aqui todo. Ah, gente, eu ficaria a Pois vida é. falando com você, porque você é uma ótima ouvinte, você é uma pessoa que escuta para poder falar. Olha, Bárbara, amei, Diane. A gente marca outros papos, Van. Vamos. Mas, ó, vou propor uma brincadeira para a gente fazer. Eu Aham, vou te falar alguns campos de atuação, né, uma área, e você vai me dar um ou dois exemplos de atividades que podem ser realizadas. A ideia aqui é a gente poder inspirar pessoas como a Marilene, né, com boas ideias de voluntariado. Então, mas aham. sempre lembrando, gente, que aqui a gente já falou, todo tipo de iniciativa, ela deve ser muito bem articulada com a organização que vai receber os voluntários, ou com quem coordena o projeto, beleza? Então Isso, vamos lá, Van. Na vamos área de lá. educação, o que você sugere? Eu acho que é interessante essas histórias de contação de história, sabia? Eu acho que contar história é e sempre muito fincada naquela história do grandíssimo Paulo Freire. Quanto mais no concreto da realidade dessa criança, desse adulto, mais ele tem rebatimento na vida dele. Não vai contar uma história, sei lá, nada a ver, da Antuérpia, né? Uma coisa meio, sei lá, pode contar, não tem nada a ver, mas assim, contar uma coisa mais próxima da pessoa e até escutar deles que história que seria interessante escutar seria bacana, assim, eu acho que de educação eu diria de histórias mesmo, que histórias da realidade das pessoas, eu acho que é muito bacana e funciona muito. Vários comitês fazem contação de história e é muito bacana, Muito né? fundamental. Levar É, literatura, que também é um direito, né, de sim, todas as crianças, de todas as pessoas, então é muito bom. tem uma Eu vou galera falar fazendo também, cesta básica colocando livro, né? Eu acho muito legal isso, maravilhoso, né? porque também alimenta o livro, É, né? então, isso é Muito mais uma bom. ideia, então. É, Então, mais uma ideia aí. E é. eu vou falar aqui de uma outra ideia na área da educação, que é nesse momento pós-pandemia, muitas crianças e adolescentes não voltaram para as escolas, não retornaram. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para essa comunidade, verificar se tem alguma criança, adolescente fora da escola, identificar o porquê que ele não conseguiu se matricular de novo e viabilizar esse retorno, né? Tentar viabilizar esse retorno. Então, fica aqui mais uma dica no campo da educação. Bem bacana. Próxima área, cultura, Van. Então, eu acho que da mesma linha, como o psicodramatista Daniela e eu somos, uma história de um teatro dessa história que é da vida real, da encenação de uma realidade, eu acho interessante fazer,
mesmo com marionete, mesmo com algumas coisas que a gente pode criar juntos. Eu acho que quando a gente cria junto tem uma história interessante, né, de que não está ali no palco, está ali aqui na vida. Eu acho que seria interessante essa cultura estar mais perto, sabe? Essa de você mesmo propiciar para você mesmo, organizado com os voluntários, uma peça de teatro que esteja sendo vivenciada agora, o que cada um está sentindo. Eu acho muito legal também. E mesmo Uma outra. de frequentar a cidade, de ir nos lugares, né? Isso. Eu acho importante o museu não está lá longe, ele está perto, né? Então, se você está no bairro, às vezes no próprio bairro você não conhece o que está ali, que é um museu que você nunca foi, você nunca entrou numa biblioteca. Eu acho que essa expedição de frequentar a cidade, eu acho muito importante também, né? Fundamental, ia dizer É, isso, né? Não é todo lugar que tem equipamentos culturais ali próximos, né? É importante a gente permitir essa circulação. é. Lazer e cidadania. Então, essa história, cidadania, eu falaria um pouco da limpeza do ambiente. Se estivesse na praia, por exemplo, fazer esse mutirão com a garotada de limpeza da praia, essa história de colocar a mão na massa do seu entorno físico é muito interessante. No Rincão, quando a gente faz o banho para geral, eles moram do lado do esgoto, gente, uma realidade de altíssima vulnerabilidade que a gente está um ano e pouco indo lá. E hoje tá sendo interessante isso. Eles já conseguiram perceber que aquele ambiente faz parte deles, porque tem uma destituição do que sou eu, do que é o ambiente. Quando você está vivendo na calçada, com questões de droga, álcool, você se destitui, você não é mais você. E naqueles momentos que a gente está com frequência, né? Porque a gente faz trabalhos que a gente sabe o nome das pessoas, eles sabem da gente, a gente entende que um trabalho assim é um pouco mais possível de fazer umas portas de saída e tudo mais. Mas aí é outra história. E ali de limpar o espaço físico causa, tanto no voluntário quanto na pessoa, uma perspectiva diferente. Então, quando você está cuidando da cidade, né, da polis, é um ato político nesse sentido, de você limpar, de você, não é de ficar bonito, é de você preservar. Isso é bem interessante, sabe? Eles começaram a chamar a atenção do poder público, porque os garis, eles param numa parte, porque também tem medo das pessoas que estão ali. A gente começou a fazer uma relação de que por que é essa medida aqui. Então, teve uma outra forma desse poder público representado pelos garis de chegarem mais ali perto. Tem isso, você mudar o ambiente, limpar o ambiente, é você também estar de outra forma presente, né? Isso é fundamental, muito importante. Uma última área aqui, conservação ambiental. A gente tem falado tanto disso, né? Você falou aí do espaço urbano, mas acho que também com relação ao meio ambiente há muito o que fazer, né? Tá muito essa história do a porofobia que as pessoas estão colocando paralelepípedo para as pessoas não poderem ter, não tem banco para sentar em São Paulo. Você vai para outras cidades do mundo, é, aquela Barcelona, você vira e mexe, você tem um banco para sentar, uma forma convidativa para fazer. De que forma você, voluntário, poderia intervir em comissões da Câmara, sendo cidadão, que você possa intervir dessa outra forma de olhar a cidade. Então, isso é uma forma voluntária de você. Tem o voto consciente, que é uma galera que é um grupo, né, de voluntários que trabalham na Câmara dos Vereadores, fiscalizando, acompanhando os votos dos vereadores há anos. Isso é uma forma voluntária de você estar presente, na cidade como um todo, né? Isso é muito importante. Bom, gente, seriam muitas dicas aqui, mas a gente está chegando aqui no final da nossa Uau! live. Vanessa, antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade para Hum. conversar com a gente hoje. Acho que foi um papo muito bacana, informativo, leve. Espero que as pessoas tenham gostado, né? Eu gostaria de te parabenizar, né, pelo seu trabalho, por ser essa inspiração para a gente que trabalha junto com você, mas também para tantas outras pessoas. E para fechar, eu gostaria que a gente deixasse aqui alguma dica para essas pessoas que estão nos ouvindo, né, de sites, livros, vídeos,
para que a gente possa cada vez mais, né, discutir sobre voluntariado, identificar oportunidades, né, e poder ter ali a segurança de atuar, né, porque sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que a gente fizer e fizer com amor e fizer com vontade, né, de transformar esse mundo onde a gente vive, sem dúvida nenhuma vai ter um impacto muito positivo. A minha dica é o curso, 2 cursos na plataforma do Polo, que é o www.polo.org.br, que são 2 cursos gratuitos que todos podem realizar. Um fala sobre voluntariado e sociedade, então identificando um pouco do que a gente conversou aqui, qual é a minha atuação enquanto cidadão, né? E como é que eu posso atuar. E um outro curso, voluntariado e educação, que ele vai falar principalmente na atuação voluntária na área de educação. Então, fica aqui a minha dica para vocês. Qual é a sua, Van? Tem aquele que eu já disse que é Quanto Vale é por Quilo, que é bem É reflexivo um para quem vídeo, está nesse. né? É um filme, que é do Sérgio Bianchi, bem crítico, tem que estar afim. E tem um outro que é levezinho, fofinho, bacaninha, que se chama Corrente do Bem, que é um filme muito bacana, que faz a gente chorar, faz a gente entender que o simples acontece, que é legal ajudar. Eu amo essas coisas também, eu acho que elas são necessárias para a gente poder se inspirar de uma forma leve, não só essa coisa crítica de que o mundo está difícil, não. O mundo está difícil, sim, mas as borboletas são necessárias, né? As flores são bonitas e elas perfumam. E também, caso vocês queiram conhecer o Banho para Geral, a gente tem um site que é a casadevó.org.br, tem do Relacionais, que é relacionais.org.br, e para, sei lá, se vocês quiserem conversar através do Itaú Social, a gente está aqui, nós é parceira dele, eu, Daniela, Grebe, todo mundo que trabalha, a gente tem um privilégio, uma honra de não é só uma consultoria, virou uma história muito bonita da gente, que é interessante de perceber que, para além desse trabalho, que poderia ser cartorial, ele virou um trabalho emocional, afetivo, e eu quero te agradecer muito por isso, por você sempre ter nos acolhido, e o pessoal do Itaú Social também, em nome da Ângela Dânima, de todo mundo que trabalha ali, que se eu falar, não vai nem conseguir, de todos os nomes que estão presentes na vida do Relacionais, de mim e da Daniela Grebe também, mesmo. Bem, Ivan, agradeço novamente para você e para toda essa turma aí que você falou. Também aqui o meu agradecimento para a equipe do lado de cá também, né, que fez essa live acontecer. Então, e para quem nos acompanhou, acho que espero que vocês tenham gostado. A gente fica aqui muito à disposição por meio dos nossos canais. Se você quiser conhecer outras iniciativas, acompanhe a gente pelo Instagram. Continua por aqui, tem o site também do Itaú Social. A gente vai colocar todos os links que a gente falou aqui dos cursos para vocês nos nossos stories. Então, uma boa tarde a todos, façam voluntariado, né? Se unam aí nessa corrente importante, transformadora da nossa sociedade. Um beijo para todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Até.